Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Quem tiver Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 15, né? É um texto bastante conhecido, mas eu queria falar aqui da maneira que Deus me falou. Amém? Ok? Amém, amados? Então, abra o seu coração, né? Para aquilo que Deus quer falar conosco hoje à noite. Estava as meninas cantando aquele hino, né? Yeshua. Vocês sabiam que nas ruas de Jerusalém, o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Amém? Então, repete comigo, Yeshua. É o nome dele nas ruas de Jerusalém. Ele é conhecido lá por esse nome. Amém, amados? Graças a Deus. Então, quem encontrou a Bíblia, nós vamos ler do texto do Gênesis capítulo 15. Vamos ler do 1 ao 18. É um pouco longo, mas eu preciso ler esse texto inteiro, porque ele fala muito algumas coisas aqui interessantes. Então, vou tirar o óculos, que eu enxergo melhor sem óculos. Para perto, viu? Isso é questão da idade, pessoal. Vocês vão chegar lá, viu? Ou vocês não querem chegar? Não é? Amém? Vamos lá, então? Eu preciso mais um pouquinho de retorno para mim aqui. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Aliás, vamos aqui do versículo 1, o 15:1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, quem me has de herdar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro. Repete comigo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Repete comigo: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa terra para herdardes. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-o pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Amém? Isso aqui, amados, é o famoso pacto de sangue do Velho Testamento. Amém, amados? E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, os enxotava. Repete comigo: Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, e um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E então o Senhor disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e serviá-lo-ás e afligi-la-ão a 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Repete comigo: e depois sairão com grande fazenda. É interessante que aqui Deus fala para Abraão sobre o povo de Deus no Egito. Isso lá na frente que ia acontecer, mas Deus já estava avisando Abraão o que ia acontecer. E ele continua falando: e tu irás a teus pais em paz, embora em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. Repete comigo: e a 4ª geração tornará para este lugar. Amém? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
E sucedeu, versículo 17, que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades dos animais. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tem-lhe dado essa terra. Repete comigo: a tua semente tem-lhe dado essa terra. Amém, amados? Eu queria começar falando com a igreja hoje, mas eu queria começar falando com a igreja para a gente entender direitinho esse texto, falando algumas coisas que é interessante. A Bíblia é um livro de imagens. Amém? Repete comigo: a Bíblia é um livro de imagens. Então Deus sempre Ele coloca imagens no nosso caráter, na nossa vida, para que Ele realmente cumpra o plano dEle nas nossas vidas. Então, a Bíblia é um livro de imagem. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre Deus vai falar de imagens. Por que que Deus fala conosco através de imagens? Para despertar o gatilho da nossa fé. Então, Deus nos mostra uma imagem, e através dessa visão, é também chamado, amados, a imagem na Bíblia de visão. Deus coloca uma visão no nosso coração, e isso Deus desperta o quê? A nossa fé. Amém, amados? Para Deus despertar o gatilho da nossa fé, Deus coloca diante de nós uma imagem, uma visão. Eu gosto muito dos profetas, porque os profetas, eles falam de coisas que vão acontecer, que ainda não aconteceram, mas eles já veem coisas que no natural, as pessoas normais não conseguem ver. Então eu gosto muito do ministério profético, parece que Deus quer me chamar para esse lado. Porque as coisas de Deus, nem sempre nós vamos entender literalmente. Deus fala uma coisa, Ele usa realmente uma imagem, mas Ele quer falar conosco outra coisa, nos dá uma nova visão, uma visão diferente. E a maioria de nós estamos olhando o quê? Qual a nossa visão, qual a imagem que nós temos de Deus e da vida cristã? É uma imagem das coisas naturais. Isso é normal. A pessoa é cristã, está passando a dificuldade, ele fica com os olhos voltados ali naquele problema, naquela dificuldade. E Deus quer nos tirar nossos olhos deste lugar e nos colocar o quê? Uma imagem espiritual, colocar em nós uma visão daquilo que Ele tem para nós, daquilo que vai acontecer. Amém, amados? Deus quer abrir e desvendar os nossos olhos espirituais. E Abraão é interessante, eu estava lendo esse texto, e Deus começou a falar comigo. Abraão estava nessa mesma visão de olhar o natural. Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Ele estava olhando para o natural. Senhor, eu não tenho filhos, sou velho. Eu ando sem filho, quem vai ser o herdeiro? Como eu vou herdar essa terra? E às vezes, amados, é uma pergunta natural do ser humano. Nós somos seres humanos, a gente vê às vezes assim. Mas Deus chega e coloca diante dele uma imagem. É interessante que o texto fala que Deus chama Abraão para fora. Tira ele da tenda, porque na tenda ele não podia ver os céus. Deus tira ele para fora da tenda e dá para ele o quê? Uma imagem do que seria a descendência dele. E ele falou: Abraão, conta as estrelas, se você conseguir contar. Se você pode contar, conta as estrelas. E a palavra diz que ele saiu e ele contemplou. Amém, amados? Quer assistir o filme do Edir Macedo, da história dele? Tem um lugar lá que eles mostram o céu de Israel, não é? Porque lá é deserto, né? Então, à noite, o céu parece ter mais estrela do que o nosso. Ô céu bonito, no filme olhando, que coisa linda. E, amado, você olhando um dia num lugar que não tem luz, porque as luzes às vezes atrapalham a gente contemplar a natureza, principalmente as estrelas, né? Mas fica num dia num lugar, na fazenda, que não tem energia para te atrapalhar, e olha o céu para você ver que coisa linda. E tem estrela demais, não se dá conta de contar, amém? E aí Deus chama Abraão está olhando ali para o chão, está olhando para a situação dele atual, e amados, isso também acontece muitas vezes conosco. Nós olhamos para a nossa vida, o que nós estamos passando hoje. Nós olhamos para os problemas que nós estamos enfrentando hoje.
E aí Deus chama Abraão, e Deus quer fazer isso com você hoje à noite. Deus quer abrir a sua visão. E é interessante, Deus chama Abraão para fora e dá para ele uma visão, uma imagem. Olha para o céu, quantas estrelas. E aí Deus fala para ele, assim será a sua descendência. Que coisa linda, né, irmãos? Eu creio que Abraão carregou durante a vida dele aquela imagem, né? E é interessante que ainda nesse texto, Deus fala com Abraão coisas grandes. Nesse texto, Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança de sangue. Irmãos, a aliança de sangue, ela é tão profunda, que quando você faz uma aliança, Deus fazia uma aliança de sangue, ou um judeu fazia uma aliança de sangue, era tão profunda que a pessoa, por exemplo, se eu faço uma aliança aqui com o doutor Edilson, quando eu faço essa aliança de sangue, eu estou falando, a partir de hoje, eu estou disposto a morrer por o pastor Edilson. E o pastor Edilson, a mesma coisa, ele está disposto a morrer por mim. Amém? Estou profetizando, né? Ele já é pastor prático, amém? Só falta assumir essa patente. Mas ele é uma bênção, né? Quem conhece ele, né? Quem conhece o doutor Edilson aqui? Ele é abençoado. Então, amados, a aliança de sangue, ela era de um nível tão alto que os bens da pessoa, que eu fazia uma aliança, primeiramente para fazer aliança de sangue, eles cortavam o pulso. E aí eles passavam um lado do pulso de um no pulso do outro, para o sangue se misturar. Era uma aliança profunda. Quando nós tomamos a ceia aqui, a palavra diz que Jesus falou que essa é a aliança do Novo Testamento, uma aliança de sangue, onde Ele deu a vida dEle por nós, onde Ele entregou a vida dEle por mim e por você. Ele morreu já por nós, a morte que eu e você tinha que morrer. E aqui nesse texto, você vê a profundidade desse texto. Deus faz esse tipo de aliança com Abraão, aliança de sangue. Na época eles matavam, aqui cita os animais, né, que eles mataram na época. E é interessante, rachavam o animal no meio, exceto as pombinhas, né, os passarinhos, né, mas os animais eram rachados no meio. E colocavam uma banda desse lado e outra banda do outro lado, e ficava o quê? Um caminho de sangue, aonde as pessoas passavam, onde o próprio Deus passou, para fazer essa aliança com Abraão. Amém, amados? Quem crê que Deus nos ama verdadeiramente? Que Jesus já fez essa aliança de sangue conosco, quando Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, para que eu e você estivesse aqui hoje, pudéssemos ser livres para adorar o Senhor. Amém? Então, Deus coloca a imagem em Abraão. Deus chama Abraão, mostra para ele aquela imagem. E aí Deus começa a liberar para ele palavras, né? Visão. Deus começa a falar, essa será a sua descendência. E aí ele fala, olha, esse criado que você tem, ele não vai herdar. Quem vai herdar é um filho que vai ser gerado de você. Amém, amados? Quem crê que Jesus tem uma bênção para você, tremenda. A bênção de Deus para você não é a bênção que Deus tem para mim, é a sua bênção, é aquilo que Deus tem para você. O plano, o projeto, é o que Deus tem para você. E aí Deus fala para Abraão, olha, esse não será o herdeiro é o seu filho que será gerado de você, esse será o seu herdeiro. Amém, amados? A outra coisa aqui profunda também que Deus fala com Abraão, Deus fala com ele, olha, a sua geração será uma geração que vai ser peregrina na terra. Eles vão ser levados vão ser escravizados por um povo olha, Deus já deu prazo. Daqui a 400 anos, eles vão ser escravizados por um povo, mas eles vão sair desse lugar que era o Egito. Deus estava já falando para Abraão que o povo ia ser levado para o Egito. E aí, passou Abraão, Isaac e Jacó, que esse povo foi para o Egito. E é interessante, ele fala, olha, eles vão ficar nesse tempo, eles vão ser escravizados, eles vão sofrer lá muito, mas eu vou tirar eles deste lugar, e eles vão voltar para este lugar, e eles vão vir com muitas fazendas. Amém, amados? Quem crê que Deus quer que você não seja uma pessoa pobre e necessitado, Deus quer te abençoar, amém? Deus falou, olha, ele vai voltar, eles irão voltar para este lugar. Olha, interessante, amados,
Deus estava firmando ali no caráter de Abraão, uma promessa, uma imagem. Deus estava falando, olha, a sua descendência, vai ser muito grande. Eles vão para um país, vão ser explorados, eles vão voltar para este lugar, eles vão herdar essa terra. Eles vão voltar com muita fazenda, um povo rico, um povo abençoado, um povo próspero. Eles vão voltar para este lugar, eles vão morar nessa terra. Lá onde é Israel hoje, aquela região, amado, amém? Então Deus estava falando para Abraão, um homem que tinha saído, da terra dele, com pouca gente, saiu debaixo de uma palavra de Deus, que ele ia para uma terra que ele não sabia nem para onde ele ia. Deus tinha prometido para ele, liberado para ele. E aqui, amados, Deus reforça a imagem dele. Deus dá para ele uma imagem, Deus dá para ele uma visão, Deus confirma no seu caráter. E eu estava olhando, Senhor, às vezes nós estamos olhando como Abraão. E tem mais outros líderes que eu quero falar com vocês aqui hoje à noite, que é interessante. Eu até anotei, mas eu vou pular aqui para a gente andar um pouquinho. Eu anotei que Abraão estava falando com Deus e vendo com os olhos naturais. Já estou velho, não tive filho até agora, tenho só um criado para herdar todas as minhas coisas. Olhos naturais. Amém, amados? Quem crê que Deus quer abrir os nossos olhos espirituais? Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente pode estar passando um problema sério aqui, financeiro, de relacionamentos, de problema na família, de enfermidade. Mas quando você carrega essas impressões, essa imagem no seu caráter, você sabe que Deus vai tirar dali. Você sabe que Deus vai mudar a situação da sua vida. E às vezes pensar assim, amados, é algo natural. Abraão era um homem igual a nós. E ele tinha pensamentos de ser humano, de fraqueza, momentos de fraqueza, de olhar realmente para o natural que estava acontecendo. Mas Deus muda a visão dele. Deus mostra para ele. E é interessante que o texto fala, e ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão é chamado o pai da fé. Alguns pregadores falam que Abraão já pregava o evangelho de Jesus Cristo. Não era o da lei. Ele pregava o evangelho de Jesus, da graça de Deus. Amém? Vamos saltar um pouquinho aqui para a gente andar, porque hoje é ceia e eu preciso andar um pouquinho mais rápido. E eu queria trabalhar com vocês, ainda que Deus trabalhou com dois líderes. Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 3, mais na frente um pouquinho aí. Vai lá no próximo livro aí, Êxodo capítulo 30, aliás, 3. Êxodo 3. Olha o que diz a palavra. Vocês vão ver aqui outro tipo de imagem. Êxodo capítulo 3, versículo 10 ao 14, depois nós vamos ler o 3, 17. Olha o que diz o 10 ao 14. Diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém, amados? Deus liberou uma palavra para ele, falou: você vai tirar o povo do Egito das mãos de Faraó, o povo de Israel das mãos do Faraó. E é interessante, Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Deus falou com ele face a face. Quando Miriam, que era irmã dele, e Arão também, que era irmão dele, falaram mal dele, a Bíblia diz que Deus trouxe uma condenação sobre eles, porque eles falaram mal de Moisés. E aí Deus falou: quem são vocês? Moisés, meu servo, eu falo com ele face a face. E a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa por causa desse comentário que ela fez, um comentário pejorativo contra Moisés. Ela ficou leprosa. E aí eles ficaram uma semana ali, um período, esperando a palavra de Deus para poder sair do arraial. Ele segurou o arraial. Quando ela foi curada, eles entenderam que era a direção de Deus para que eles continuassem. E ela foi curada depois de uma semana, porque Deus falou que não podia deixar de condenar ela por causa desse ato. Moisés era um homem que
ele tinha muita intimidade com Deus, ele era conhecido por Deus, e é interessante, Deus fala para ele, olha, você vai tirar o povo do Egito, das mãos do faraó, o povo de Israel vai tirar eles do Egito da mão do faraó. E aí ele falou, olha a resposta dele. Às vezes a resposta nossa, Deus fala com você, olha, você tem uma obra grande para fazer, e a gente responde, Senhor, quem sou eu? Como é que eu vou tirar esse povo do faraó? Ele conhecia o poder do faraó, ele era general do faraó, conhecia o poder bélico do faraó, e ele falou, como é, Senhor, que eu vou fazer isso? E aí, amados, Deus continua falando com ele, olha o que Deus disse para ele. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirar, Deus já falou para ele, olha, quando você vê o povo sair do Egito, você tirar o povo do Egito, você vai entender que eu estou com você. Amém? Este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus tinha falado com ele no monte, ele estava no monte, ele viu a sarça ardendo, e aí Deus começou a ter uma conversa com o próprio Moisés, falando, olha, você vai tirar, eu vou levantar você como líder, você vai tirar esse povo lá da escravidão do Egito, e você vai ver. E aí ele duvidou, Deus falou, olha, a prova que você vai ver, é que você vai ver esse povo morando neste lugar. Deus tinha liberado a palavra. Irmãos, a maior dificuldade nossa é crer que quando Deus fala, Deus cumpre. Nessa eleição eu fiquei baqueado quando terminou a eleição, né? Mas aí Deus falou comigo. Deus falou comigo o seguinte, que as orações que nós oramos aqui na reunião de oração, por o governo, por as autoridades, essas orações não é jogado no lixo. Elas estão num depósito. Nós fizemos o nosso papel, orar por o país, né? Orar por a nação, né? E a vontade de Deus, a vontade da maioria acontece, né? Mas Deus me falou algo, é que as orações nossas não foram perdidas. Amém? Quem crê que as suas orações não é jogada no lixo? A Bíblia diz que as orações dos santos, lá em Apocalipse está escrito isso, que as orações dos santos, elas ficam diante de Deus como, subindo diante do Senhor como aroma suave e agradável a Deus. Então, quando você ora, qual a importância da pessoa orar? Quando você ora, o seu espírito fica conectado com Deus, é através da oração que nós conectamos com Deus. É quando nós oramos, quem crê ora, é quando nós oramos que nós ficamos conectados com Deus. O seu espírito, quando você entra em oração, o seu espírito fica conectado com o Espírito de Deus. Amém, amados? E Deus chega para ele, e é interessante que os versículos seguintes falam algo que eu queria falar com vocês hoje à noite. Olha o que diz aí, eu estou no 3, né? Mudou aqui sem eu querer. E aí Deus fala com ele algo interessante, né? Diz ainda, Deus fala, olha, então Moisés disse a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel, e diz-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir a aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Há uma terra que manda leite e mel. Interessante que nesse momento aqui, Deus dá outra imagem para Moisés. Qual a imagem que Deus dá? Você já viu o mel brotar de rocha? Isso é imagem, irmãos. Vou alimentar eles do mel que vai brotar da rocha. Deus dá para ele que uma imagem. Quando a gente tem uma imagem de mel brotando da rocha, não é uma boa imagem?
Não é uma imagem de milagre? Deus dá para ele uma imagem. Mas você já viu falar que houve mel que brotou de rocha? Na Bíblia não. Brotou água, né? Mas mel não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que a rocha brotou mel. Mas Deus dá para o que para Moisés? Deus dá para ele uma imagem. Deus dá para ele uma imagem. Amém? Repete comigo, a Bíblia é um livro de imagem. Amém, amados? A Bíblia é um livro de imagem. Deus dá para ele uma imagem. Tem um texto ainda no Salmo 91, que a Bíblia diz lá no Salmo 81. Eu anotei aqui, que vocês anotaram, 81:16. Vamos lá, só para a gente ler. E eu quero voltar depois em Juízos para encerrar. Amém, amados? Então, Salmo 81, abre a sua Bíblia. Sempre você acompanha na Bíblia, se o pregador está falando dele mesmo, ele está falando a palavra. O pessoal de Bereia, eles sempre conferiam o que o apóstolo Paulo pregava. E eles foram considerados um povo nobre. Amém? Então você não pode ir só na conversa do pregador, confere. O pregador está falando da palavra, o que ele está pregando está escrito, Deus falou. Então a gente tem que confirmar isso, irmãos, não é pecado não. É igual a profecia, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então quando alguém libera uma profecia para você, você tem que analisar se ela é uma profecia de Deus. Como é que é a profecia de Deus? Tem que estar nos parâmetros da palavra. Se estiver fora da palavra, não é de Deus. A gente tem esse poder para julgar as profecias. E aqui no Salmo 81, Deus fala para o povo de Israel. Olha o que ele diz aí, o versículo 16. Esse versículo, ele fala sobre a obediência, esse Salmo 81, fala sobre a obediência de Israel a Deus. Ele começa falando, o versículo 8, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Se Israel me ouvisse, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos deuses do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abataria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborreceram ao Senhor teriam sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que sai da rocha. Aqui Deus dá outra imagem para Davi. Deus falou que se o povo obedecesse, Deus sustentaria ele com trigo mais fino e com mel que brotava da rocha. Amém? Agora abra a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 6, só para a gente encerrar. Eu queria falar desse homem também, que Deus deu para ele uma imagem. Juízes, depois de Deuteronômio, Josué. Aí entra Juízes. Depois de Josué. Juízes capítulo 6. Eu vou ler do 11 ao 14. Olha o que diz aqui. Acompanhe na sua Bíblia. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Amém? Repete comigo, Deus abençoa pessoas que estão trabalhando, amém? Repete comigo, Deus vai te chamar você trabalhando. Amém? Estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Amém, amados? É interessante, Gideão estava olhando também como? Na visão humana, visão natural.
Falou, Senhor, como? Se o Senhor vai nos livrar, vai livrar Israel, como aconteceu essas coisas conosco? Os medianitas acabaram conosco, acabaram com Israel, nós somos debaixo de escravidão. Ele estava vendo o quê? O que estava acontecendo, amado, a gente fala de o contemporâneo ali, o contexto, né, atual dele, o contexto da história atual. Essa era a visão dele. E às vezes, muitos de nós também, nós ficamos vendo o quê? O contexto da nossa vida atual. A nossa situação atual. Às vezes eu estou endividado, eu fico o quê? Vendo os problemas das minhas dívidas, eu fico enrolado ali. Eu estou com problema no casamento, eu fico vendo aquele problema ali, aquela bola de neve que não acaba. E Deus quer mudar a sua visão hoje, amém? Fala para o seu irmão, vai nessa tua força. O Senhor vai libertar a sua vida. Fala de novo, vai nessa tua força. Mulher valente, homem valente, Deus é contigo. Amém, amados? Deus, é interessante, Deus libera uma palavra de vida, Ele diz, olha, a vida está diante de vocês. Vocês escolhem a vida ou a morte. Então, amados, vamos escolher a vida. Deus quer que você escolha a vida, não a morte. Porque o que está nos cercando é morte. Mas Deus quer que você olhe para a vida. Amém, amados? Deus chega, é interessante, eu estava vendo como Deus encoraja as pessoas. Aquele menino, ele era jovem, deve ter pulado para cima. Deus falou, vai nessa tua força, você é um cara forte, cheio de força, você é um valente. Ele virou um gigante, aquele rapaz. Não só por causa da força física, mas porque o Espírito Santo de Deus tomou ele. Amém, amado? Deus liberou uma palavra para ele. O Espírito Santo, ele pode fazer de você um gigante. Deus pode virar a chave da sua vida. Você precisa de realmente receber o poder do Espírito Santo. Deus muda a nossa história, irmãos. A história de derrotado, de fraqueza, de derrota. O Espírito Santo, ele dá força. A Bíblia diz que Sansão tinha força de gigante. Amarravam ele de várias maneiras. E as pessoas não conseguiam. Porque a força de Sansão não era a força física dele. Era a força do Espírito, amém? É interessante que a Bíblia diz que quando ele ia ser morto, ser julgado, no tribunal lá dos filisteus, né? Filisteus, né? A Bíblia diz que naquele dia ele fez uma oração a Deus. Ele já estava preso há muitos anos. E aí aquele dia eles iam cortar a cabeça dele, julgar ele, para matar. E aí ele fez uma oração a Deus, Senhor, pelo menos hoje, o meu julgamento, me devolva aquela força do Espírito, para me julgar os meus inimigos, né? E a Bíblia diz que quando ele está no tribunal, ele ficou perto de duas torres, duas vigas, né, das principais. O poder de Deus voltou sobre ele. O cabelo dele já tinha crescido novamente. E a Bíblia diz que quando ele está ali diante daquelas duas colunas, a força do Espírito veio sobre ele. E ele abriu os braços assim, ó, e foi pressando as colunas. E as colunas se romperam. E aquele prédio caiu em cima daqueles filisteus. E morreram todos aqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que ele matou mais gente naquele dia, né, da sua morte do que durante toda a sua vida. Amém, amados? Porque o poder de Deus era com ele. A força de Deus. Às vezes a gente fica aí falando, Senhor, mas nós oramos, Deus não respondeu. Irmãos, Deus fez a vontade dele. Deus fez a vontade dele. Amém, amados? Se há algo de errado, Deus vai fazer a vontade dele, a justiça dele vai vir. Amém? E aí Deus fala para ele, olha o que Deus fala para ele. O Senhor é contigo, varão valente. Já pensou? Esse tipo de palavra a gente tem que falar às vezes com as pessoas que estão com problema sério. Você vai visitar alguém que está doente, né? Alguém que está enfermo, alguém que está com problema sério. Você não pode chegar no velório e falar para a pessoa que terminar de enterrar a pessoa. Você tem que liberar uma palavra. Deus sempre libera uma palavra o quê? Uma palavra de vida. Varão valoroso. A força está contigo, eu estou com você. Amém? E aí, amados, o texto diz aqui, ele questiona Deus, e aí Deus fala para ele, olha, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Amém? Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite,
mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Deus quer mudar a sua história. Não sei como é que está a sua vida financeira, não sei como é que está a sua vida emocional, não sei como é que está a sua vida de fé. Eu sei que Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para você sair daqui diferente hoje à noite. Amém? Queria chamar a equipe de música aqui em cima. Nós vamos encerrar, mas eu queria que a gente fizesse uma oração hoje. Amém, amados? Deus quer colocar uma imagem diante de você, uma imagem de mudança, uma imagem realmente de você ver diferente, de você ver de acordo com a palavra. Amém, amados? Eu quero falar para quem está aqui e precisa de algo, de um milagre na vida financeira. Eu vi o testemunho de uma mulher simples da igreja. Ela estava orando na igreja. Esse testemunho não é da nossa igreja, é de outra igreja. Mas eu creio que é verdadeiro, porque quem contou é gente de Deus. E a mulher, ela estava na igreja e ela estava com problemas financeiros. E aí ela disse que estava orando. E aí ela fazia amendoim e ela vendia amendoim torrado, entendeu? E ela disse que ouviu uma voz no ouvido dela, amendoim. Amém? Repete comigo, amendoim. Amém? Aí ela disse que não entendeu o que Deus queria falar. Mas aí ela disse que no outro dia o vizinho dela estava desempregado. Ela chamou ele para vender amendoim com ela. Aí ele estava desempregado, começou a vender amendoim. E aí disse que o negócio foi prosperando e ela se tornou empresária de vender amendoim. Você sabe, todo supermercado que você vai tem amendoim no saquinho? Então, tem uma pessoa que faz aquilo, mas ele vem no Brasil inteiro. Você acha que ele ganha dinheiro? Então, Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode falar pão de queijo. Deus pode falar coxinha. Deus pode falar churrasquinho, salgadinho. Deus pode falar lavar roupa. Você começa lavando roupa, mas você monta uma lavanderia. Deus pode mudar a nossa história, amém, irmãos? Nós não podemos ficar presos nos problemas. O apóstolo Paulo fala algo interessante que eu gosto. Ele fala, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo está. Coloca os vossos olhos no alto, lá no alto, onde Cristo está. Tire os seus olhos daqui, dos seus problemas. Está ruim? Fala, Deus, esse caso vai mudar. Está ruim hoje? Fala, Senhor, essa história vai mudar. Senhor, minha casa vai mudar. Senhor, minhas finanças vão mudar. Senhor, vai mudar. Senhor, eu creio. Eu estou crendo no Senhor, vai mudar. Senhor, está ruim hoje, vai mudar. Amém? Quem crê que Deus quer agir a seu favor? Eu creio, amados, que Deus é Pai. E nenhum pai deseja o mal para os filhos. Nenhum pai quer. Eu não quero que meu filho seja pior do que eu. Eu quero que ele seja melhor do que eu. Nenhuma mãe deseja algo pior para a filha. Ela vai desejar que ela seja melhor do que ela. Amém? Casa, ter uma família, seja abençoada, próspera, tenha carro próprio, ter seu apartamento, sua casa, seu emprego, viaja. Esse é o desejo das mães. E a Bíblia diz que Deus, lá em João, a palavra diz em João 12, que o Senhor nos deu o poder de sermos filhos. Se nós somos filhos, nós temos um pai. E esse pai cuida de nós, cuida de mim e de você. Ele quer o melhor para você. Amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele está aqui hoje à noite. O Espírito do Senhor está aqui hoje à noite. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. E Deus dá uma direção. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar, depois nós vamos cantar uma música aqui, e aí a gente fecha, devolvemos para o pastor Eudes, amém? E eu queria que você orasse. É interessante, é importante você orar. Quando você ora, o seu espírito conecta com Deus. A oração, amados, é uma das coisas mais importantes da Bíblia.
A oração é uma das coisas mais importantes da igreja. Todo movimento da igreja é importante, ajuda a edificar o corpo. Mas a oração é uma das principais instruções de Jesus. Jesus sempre ensinou as pessoas. Jesus falou para os discípulos certa vez. Os discípulos, você vê como é que é o modelo. Quando você vive aquilo, as pessoas querem viver aquilo que você vive. Jesus, o modelo dele era de oração. Chegou o momento que os discípulos ficaram tão constrangidos, que chegaram para ele e falou: Senhor, ensina-nos a orar. Eles ficaram tão constrangidos, porque eles viam Jesus ter uma vida de oração. E eles ficaram tão constrangidos, que eles falaram: Senhor, nos ajuda, ensina-nos a orar. Deus quer implantar isso no nosso caráter. Amém, amados? Deus quer implantar isso no nosso caráter. Uma vida de oração. Jesus, Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Então eu queria convidar você que está aqui hoje à noite, comece a orar. Aqui eu tenho percebido que tem gente nova aqui na reunião de oração segunda-feira, e eu estava olhando na última que eu vim aqui, nessa última eu não vim, antepenúltima, que eu tive um problema e os pastores tiveram aí, pastor Eudes e o pastor Evanildo. Mas eu fico olhando as pessoas novas, eles estão orando. Até comentei com minha esposa: bem, estou feliz que os novatos estão orando, na hora da oração eles entram, porque eles estão aprendendo a orar. Amém? Se você não sabe orar ainda, tem dificuldade, vem para a oração que você vai aprender a orar. Amém, amados? Oração não tem estudo para ensinar você a orar. Tem muito estudo aí sobre oração, mas não funciona. Por que não funciona? Oração só se aprende orando, ajoelhando e abrindo a boca com Deus. E quando você ora, seu espírito se liga a Deus, e aí, amado, Deus começa a falar, a tratar conosco, nos ensinar. Amém? Vamos orar. Apresenta a sua vida diante de Deus. Nessa hora você não precisa estar preocupado com o irmão que está do seu lado. Amém? Não precisa preocupar com a pessoa que está do seu lado. Ora, fala com Deus. E eu queria orar agora, mas eu queria ouvir você orando. Apresenta a sua vida. Apresenta os seus problemas para Deus. Senhor, nós oramos, Pai querido, nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, a tua igreja está reunida nessa noite. Senhor, e nós oramos, soma a vida de cada pessoa. Senhor, a palavra diz que quando nós chegamos na tua presença, o Senhor já sabe o que eu preciso, o que o meu irmão precisa. E agora, Senhor, vem tocando, vem de encontro a cada necessidade. Senhor, vem de encontro a cada dificuldade, ó Deus. O Senhor pode todas as coisas. E nós oramos agora, eu te agradeço por cada vida aqui nessa noite. Espírito Santo, continua essa obra essa semana. Espírito Santo, continua essa obra esse final de ano, o ano que vem. Continua essa obra, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, vai quebrando todo mal. Vai quebrando todo mal, Senhor. E vai mudando nossa vida, nosso caráter. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vem plantar uma imagem. Senhor, vem plantar uma imagem na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, o Senhor Deus, Pai, que coloca uma imagem no nosso caráter. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Aleluia. Vamos cantar essa canção. E é interessante, quando a Bíblia fala no texto de Abraão, de Gênesis 15, a Bíblia diz que quando ele matou o sacrifício, as aves estavam ali. Aquelas aves eram urubus, arbustres. Estavam ali tentando comer o sacrifício. Mas a palavra diz que Abraão enxotava, expulsava dali aquelas aves, e aquelas aves simbolizam demônios. Quando Deus coloca a imagem diante de nós, demônios vão vir para tirar essa imagem do Senhor, né, de nós, do nosso caráter. E nós precisamos repreender esses demônios, amém? Tiago diz: sujeitai-vos à poderosa mão de Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Você tem que resistir. Você tem que se posicionar. A autoridade do Senhor já está sobre você. Amém? Vamos cantar essa canção que ela fala muito.